E, novamente, te agradeço, tá, Andréia, por ter aceito o convite, né? Nos semestres anteriores também tu já tem participado com a gente da disciplina. Acho que é uma das aulas mais legais. Eu já te elogiei pessoalmente, né? Eu assistindo essa aula pessoalmente é muito boa, mas online acho que tu conseguiu também fazer uma aula tão boa quanto. Então, passo a palavra para ti, te agradeço. E vamos lá. Obrigada, Jonas. Eu acho que, enfim, eu fui da integradora, né, no início, nos pequenos grupos, assim, acho que é uma disciplina que tem uma proposta bem legal. Claro que, como o próprio professor Jonas falou, né, mais integrado um pouco com a sêmio ideal, né, mas acho que, assim, ela ajuda a construir um pouquinho essa questão de juntar, né, um pouco a história, o exame físico, com um pensamento de integrar aquele conhecimento que vocês trazem das básicas. E eu sempre comento que eu participei de uma disciplina que eu acho que era um pouco a noção da integradora quando eu estava nos Estados Unidos, que eles chamavam Biology of Disease, onde a gente pegava um pouco dos conceitos lá da físio, da anatomia, né, conforme o caso, parasito, bioquímica, enfim, para trazer para uma discussão um pouco mais focada, né, para um caso clínico. Então, talvez lá, depois de formada, de residência e já no doutorado, eu tenha me dado conta de algumas coisas, assim, importantes até de fisiopatologia e dessa junção que a gente tem que fazer para conseguir entender e manejar melhor algumas doenças. Então, esse é um pouco o sentido, assim, né, dessa aula, e essa aula a gente começou a fazer faz uns anos, assim, e eu acho que é um pouco, assim, esse resgate, não é bem no modelo que a gente fez lá, mas acho que resgata um pouquinho essa ideia de integrar os conhecimentos. E é uma aula que, assim, é um pouco difícil de adaptar para o formato online, mas é uma aula que eu preciso, assim, que aqueles que se sintam à vontade, né, a Milena está com a câmera aberta, assim, eu agradeço aqueles que tiverem, assim, a disponibilidade de deixar a câmera aberta para a gente poder interagir um pouco mais. Eu preciso um pouquinho do retorno de vocês, obrigadas que estão abrindo também. E eu vou pedir um pouquinho de participação também, né, porque a ideia é a gente construir um pouquinho, resgatar um pouco de conhecimento e construir para, quem sabe, até a gente conseguir aplicar lá no fim do paciente, tá? Então, primeira coisa, assim, que eu queria saber, quando a gente vai falar em insuficiência cardíaca, é o que vem na cabeça de vocês espontaneamente de o que é insuficiência cardíaca. O que vem, assim, não tem muito certo e errado, tá? Eu quero que vocês me digam o que vem na cabeça de vocês, do que vocês já estudaram antes, do que vocês discutiram, eventualmente, quem passou no módulo da cardio, na preceptoria geral, ou em outra disciplina que vocês tenham conversado um pouco sobre insuficiência cardíaca, o que vem na cabeça de vocês? Coração disfuncional? Pode, quem quiser pode abrir e falar. Coração disfuncional, senhora? Coração disfuncional. Vamos ver, eu vou pegando um pouquinho essas colocações, eu quero mais umas 2 ou 3 e a gente vai montar o conceito, tá? Uma taxa de ejeção irregular, deficitária. Tá. Qual foi a pergunta, prof, que tem gente entrando agora? O que é insuficiência cardíaca? O que vem na cabeça de vocês quando a pergunta é essa? O que é insuficiência cardíaca? Eu acho que é essa falta de capacidade de injetar a quantidade de sangue necessária, né? Necessária para quê? Para manter a circulação adequada. Tá. Mais alguma coisa? Mais um comentário e eu já faço apoiado. O prof, o que veio para mim não foi tipo uma definição, mas eu pensei em cansaço, assim, tipo uma manifestação mais do que uma definição. Tá. Milena, era bem isso que estava faltando, tá? Então foi bem no último comentário, mas assim, é isso, né? Assim, vocês trouxeram muito conceitos que é o que vem na cabeça da gente mesmo. Mas eu gosto de começar pela definição, porque a definição, ela resume para nós um pouquinho o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, eu vou começar pelo fim, começar pela Milena, porque, assim, insuficiência cardíaca é, acima de tudo, uma síndrome, né? É um conjunto de sinais e sintomas,
Um deles, a Milena falou, o cansaço, né? A gente vai ver um pouquinho depois, assim, não é bem só cansaço, mas cansaço é um desses sintomas. Então, é um conjunto de sinais e sintomas que resulta de quê? Né? Resulta de uma, né, vocês falaram, o Vitor falou de coração disfuncional, o José falou essa incapacidade do coração. Então, resulta realmente dessa incapacidade do coração em manter um débito adequado, né? E aí a gente não fala só em ejeção, porque o conceito de fração de ejeção não deve ser misturado, a gente já vai ver por quê. Mas então, assim, é um conjunto de sinais e sintomas, que a gente vai ver um pouquinho melhor qual é esse conjunto, que resulta dessa incapacidade do coração de manter um débito cardíaco adequado. Adequado para quê? Para todas as funções de todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. E esse débito, ele é um determinado débito para a gente estar dormindo paradinho sem fazer nada. Ele é um pouquinho maior, não muito maior, para a gente estar aqui conversando e pensando, né? Quanto mais a gente estiver pensando, talvez mais um pouquinho. E ele é maior ainda se eu disser para vocês que tem uma vacina esperando vocês, que quem chegar primeiro em 10 minutos em tal ponto vai ganhar a vacina e vocês vão sair correndo para a vacina e esse débito vai ter que aumentar 5, 7, 8 vezes em alguns segundos, né? E isso talvez seja a coisa mais bonita do sistema cardiovascular. Esse ajuste segundo a segundo, batimento a batimento do débito cardíaco conforme a necessidade. Eu costumava dar esse exemplo com um sorteio de um bife lá no RU, né? Mas hoje em dia a gente tem que adaptar e eu acho que o bife está muito menos na pauta do que a vacina, né? Então, se eu disser que tem uma vacina, o débito de vocês vai aumentar rapidinho, porque vocês vão sair correndo para pegar. Então, acho que a gente tem que entender um pouquinho essa característica bem fisiológica do sistema cardiovascular para entender a insuficiência cardíaca, tá? E aí eu convido vocês para me dizerem o que é o débito cardíaco. O que é a fórmula do débito cardíaco? É o volume de sangue por segundo que sai do coração. Que sai do ventrículo esquerdo, talvez, mais especificamente falando. Isso, na verdade, é o volume sistólico, tá? Por minuto, né, prof? Isso, débito, a gente entra numa coisa que é esse que tu falou, Josué, que é o volume ejetado, né, num batimento, vezes a frequência cardíaca, né, Marcelo? Ele vai dar o débito cardíaco, tá? Então, que é quanto é ejetado de sangue e quantas vezes esse sangue é ejetado no minuto, isso vai gerar o débito, tá? Então, dessa fórmula, a gente tem os dois determinantes principais do débito, né? Que são o volume ejetado e a frequência cardíaca. E para tentar controlar o débito, a gente tem uma série de mecanismos que vão responder quando está acontecendo alguma coisa, que vão modular, aumentar, diminuir, ajustar o débito, tá? Eu acho que só para retornar mais um pouquinho ainda lá da físio, que vocês lembram da físio cardiovascular. Eu acho que assim, tem determinantes, né, da frequência cardíaca e tem o sistema adrenérgico, que tem uma série de estímulos aí que podem atuar no cronotropismo, mas tem uma série de determinantes do volume sistólico também, né, que vão, no fim das contas, resultar nesse ajuste do débito. E aí eu queria saber o que vocês lembram quando a gente fala nos determinantes desse volume sistólico, do quanto sangue é ejetado. A complacência venosa, que interfere no retorno venoso? Isso, então acho que esse é um deles, Marcelo, e vamos falar só um pouquinho, a gente está falando do retorno venoso, Foi Gustavo, a gente está falando... Oi? Foi Gustavo. Ah, foi o Gustavo? Não quero roubar o brilho do colega. Ah, desculpa, que o Marcelo estava com o microfone aberto. Gustavo, então quando a gente fala na complacência e no retorno venoso, a gente está falando na pré-carga, lembram? Que é aquele estímulo, né, que vai ser um dos determinantes do débito, enfim, do volume sistólico. Outro, são 3 componentes principais. A pós-carga? Outra é a pós-carga, né? E a pós-carga tem muito a ver com a própria tônus vascular, né? Com o tônus arterial, principalmente.
E o que está faltando aí no meio? Eu diria a força de contração. Isso, a força de contração, a própria contratilidade miocárdica. Então, a gente tem uma combinação do quanto está chegando lá para o coração, uma combinação do próprio músculo cardíaco e uma combinação da resistência que a gente vai ter para esse funcionamento do coração. E essa combinação é que vai garantir um débito adequado. Tá? E aí, eu já entro numa outra parênteses, assim, antes da gente entrar na insuficiência cardíaca em si, mas que já é uma informação clínica importante. Sabendo que tudo isso e cada um desses papéis é extremamente importante para manter o débito, fica um pouquinho mais fácil da gente entender uma coisa que vocês vão entender lá na clínica 1, na cardio, quais são as causas da insuficiência cardíaca. Tá? E indo, então, para um conceito um pouquinho mais clínico, que a gente vai ficar indo e voltando. O que vocês conhecem de causas de insuficiência cardíaca? O que de novo vem na cabeça de vocês quando a gente está falando em causas de insuficiência cardíaca? O infarto. Hipertensão. O infarto, hipertensão, o que mais? Estenose aórtica. Estenose aórtica, então algumas valvulopatias. O que mais? Hipertrofia do miocárdio. Hipertrofia do miocárdio, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre esse termo, né? Mas hipertrofia às vezes é uma resposta a um estímulo desses, como hipertensão, como estenose aórtica. Corpo pulmonar. Chagas. Corpo pulmonar. Febre reumática. Febre reumática, às vezes acometendo o miocárdio em si, às vezes causando uma valvulopatia, né? DPOC? DPOC, talvez resultando num quadro de corpo pulmonar. Chagas. Chagas, então, uma doença infecciosa que pode acometer o músculo do coração. Amiloidose pode. Atenção. Amiloidose, que aí é uma doença infiltrativa que pode causar uma dificuldade, a gente vai entrar depois nessa classificação de mais na diástole mesmo, né? Um coração que fica menos complacente, a dificuldade maior até na diástole do que na sístole propriamente dita. Vocês também, viu? Vocês não estão tão perdidos assim na navegação. Pericardite. Eu fiquei com a coisa do Titanic ontem na cabeça, viu? Não dormi por causa do Titanic. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas alguém ia falar alguma coisa mais, Marcelo? Pericardite pode resultar. Pericardite mais difícil, mas pericardite, se tiver um derrame pericárdico tamponando e dificultando o coração. Restringindo, né? Principalmente isso, restringindo, pode ser uma coisa, daí a gente tem restritiva e constritiva, não é um conceito que a gente vai entrar agora, mas sim, pode atrapalhar. Então, pessoal, eu vou fazer um apanhado com vocês, tá? E resumir um pouquinho tudo isso que vocês trouxeram, que é bastante coisa. Faltou o Covid, né? A gente tem visto miocardites fulminantes, insuficiência cardíaca por Covid. Felizmente, em vários casos, a gente tem conseguido tirar, né? Enfim, tratar e ter recuperação. Mas então, assim, o que a gente tem que pensar em causa de insuficiência cardíaca? Qualquer insulto direto para o miocárdio ou que resulte numa sobrecarga para o coração pode causar insuficiência cardíaca, tá? E aí, se eu projetar isso aqui, vocês conseguem enxergar? Só a linha lateral, tu tem que levantar um pouquinho mais. Aí. Assim? Tá. Então, aqui, ó, eu vou colocar... Essa aqui é uma das figuras mais clássicas em insuficiência cardíaca, tá? Que é assim, tem o coração aqui representado, uma fatia do coração, tá? Aquela bolinha ali. E é um coração, aqui é função cardíaca e aqui é o tempo, simplesmente. Então, a gente tem um coração ali normal trabalhando. E esse coração, ele vai sofrer um insulto ou uma sobrecarga. Eu vou pegar dois dos que vocês falaram, que são os mais comuns. Esse insulto pode ser tão agudo quanto o infarto do miocárdio. Fechou uma coronária, uma parte do miocárdio morreu.
ou pode ser tão crônico como 20 anos de hipertensão arterial, levando a uma sobrecarga, hipertrofia e um aumento de trabalho. Esse insulto, então, de uma forma muito rápida ou muito lenta, ele vai causar uma diminuição na função cardíaca em algum momento. E nesse momento aqui, teve essa queda no débito cardíaco, se instalou a insuficiência cardíaca, tá? E eu vou colocar num primeiro momento aqui embaixo, que é o nosso protótipo, assim, aquele coração dilatado, né, da insuficiência cardíaca. O que acontece? O nosso sistema cardiovascular, ele é tão inteligente e é tão bonita a nossa fisiologia, que uma série de mecanismos vão ser ativados e vão conseguir fazer com que a função miocárdica se recupere, com que o débito seja mantido. Agudamente, para muitos desses insultos, a gente consegue fazer isso. Só que aí, por que tem insuficiência cardíaca, então? Tem insuficiência cardíaca porque justamente esses mecanismos que são agudamente ativados, que são vitais mesmo, essenciais para manter a vida e um suporte mínimo, um débito mínimo para os tecidos, eles acabam, quando permanentemente ativados, eles acabam sendo deletérios para o coração e acabam sendo responsáveis por essa progressão aqui para a insuficiência cardíaca, tá? Então, se cria um ciclo aqui, um ciclo em que os próprios mecanismos que o paciente está precisando lançar mão para manter um débito, eles vão agredir o miocárdio e vão fazer a doença progredir e ter um conceito que é fundamental em ciência cardíaca, que é o remodelamento cardíaco, que é um remodelamento que acontece na célula do miocárdio, no músculo e na geometria do coração, e que vai fazendo com que a função fique cada vez pior. E aí, ao longo do tempo, aqui embaixo, o que tinha na animação dessa figurinha lá no PowerPoint? Vai do período assintomático até a manifestação clínica da insuficiência cardíaca, tá? Então, assim, essa figura vocês vão ver nos livros de clínica, e é uma figura muito fundamental, assim, com a qual a gente trabalha, que é para entender um pouquinho que qualquer insulto direto para o miocárdio, ou qualquer sobrecarga para o sistema cardiovascular, dependendo da intensidade, da duração, pode resultar em insuficiência cardíaca. Então, vocês falaram num grupo de insultos que é muito importante, que é a doença isquêmica, como infarto, aquele crônico, que é a hipertensão e que é a estenose aórtica, né? A Isa comentou, a estenose aórtica é muito parecido com a hipertensão. O miocárdio vai ter que trabalhar mais, ele vai responder hipertrofiando, com o tempo ele cansa, e esses mecanismos ativados vão levando junto a esse remodelamento e a disfunção. Tem outros insultos que são mais diretos, vocês falaram do Chagas, mas a gente tem miocardites virais, assim, em geral, que podem agredir diretamente o miocárdio. E quando o Josué falou em hipertrofia, assim, hipertrofia, em geral, a gente lê como uma resposta a essa sobrecarga de pressão, né, só uma sobrecarga. Mas existem algumas doenças primárias do coração também, que são as miocardiopatias. Uma delas é a miocardiopatia hipertrófica, aquela que dá morte súbita em jovens, né, em atletas, que todo mundo já deve ter ouvido falar de algum atleta, enfim, que teve algum evento. Então, é uma doença primária do miocárdio que pode causar esse crescimento anormal do coração. Vocês falaram também na amiloidose, né? Então, tem deposição de substâncias anormais que vão prejudicar a função do coração. Existem as causas iatrogênicas, né? Alguns quimioterápicos podem agredir o coração. Então, assim, ciência cardíaca é lindo, porque ela é, assim, ela reflete muito toda a cardiologia e muito fora da cardiologia também, né? Com insultos, às vezes, anemia prolongada ou importante, hipertireoidismo, são todas situações que vão estar sobrecarregando e podem ter um efeito tóxico e podem resultar em insuficiência cardíaca, tá? Gestação é uma situação de aumento de débito cardíaco que, em geral, não é tão intensa e tão duradoura para dar insuficiência cardíaca, né? Mas transitoriamente é uma situação que estressa o sistema cardiovascular. Felizmente, a maioria das gestantes são jovens e saudáveis e vão bem. Mas uma gestante, às vezes, que teve uma doença reumática, ficou com uma valvulopatia, lá no meio da gestação ela descompensa por essa sobrecarga, né? Então, assim, a insuficiência cardíaca tem muito
tem muito essa conversa com o sistema cardiovascular e mesmo com doenças não cardiovasculares, tá? Bem rapidinho, eu vou terminar essa parte da revisão, que é para retomar com vocês uma coisa que vocês já sabem. Quando o nosso organismo, então, detecta essa baixa no débito cardíaco na perfusão, quais são esses mecanismos que eu falei que são ativados para aumentar o débito, para recuperar um débito cardíaco adequado? O que vem na cabeça de vocês, de novo? Aumento da pressão da pós-carga. Como, Gustavo? Aumento da pressão. Uma Na vasoconstrição. tentativa de aumentar a pressão, o que é feito? Eu não sei se tu tá falando do simpático ou se tu tá querendo... Eu tô querendo simpático, tá? Tá. Eu tô querendo simpático. Então, assim... Vasoconstrição periférica. Um pouquinho nessa ideia, a gente tem o primeiro reflexo que a gente tem é a ativação simpática, né? E quais são as consequências da ativação simpática? Acho que vai aumentar a frequência cardíaca e com isso tu aumenta o débito, né? Uma delas é a frequência cardíaca, perfeito, e é uma forma de aumentar o débito. Efeito inotrópico positivo também. Tu falou inotrópico, né? Uhum. Isso, então a gente já falou do cronotrópico e a gente vai ter um efeito inotrópico positivo. Então vocês lembram lá, né, o débito, volume sistólico vezes frequência. A gente aumentou a frequência, aumentou a contratilidade, estamos aumentando o débito diretamente. E a gente tem outras formas, a gente também... A vasoconstrição, onde é que entra? A vasoconstrição não entra tanto para facilitar o trabalho do coração. Ela entra mais para adequar continente e conteúdo e garantir perfusão para os órgãos vitais, né? Então, esse é um outro sistema de regulação que vai privilegiar os órgãos vitais e vai fazer vasoconstrição para órgãos que não são vitais e para fazer essa adequação de continente e conteúdo também. Outro sistema que é ativado além do simpático. Renina, angiotensina, aldosterona? Isso, Marcelo. Agora é Marcelo, né? Sim. Tá, agora a voz veio certo. Isso aí, um outro sistema que é ativado pelo próprio débito baixo e também pelo simpático é o sistema renina-angiotensina aldosterona. E ele é um sistema que vai ajudar a fazer o quê? Como é que ele vai ajudar o débito? Vai restabelecer a pressão arterial, né? Vai aumentar a pressão arterial. Como? A angiotensina 2 é um... Pode falar, Marcelo. Pode falar, José. A angiotensina 2 é um vasoconstritor bem potente e também a aldosterona vai agir na reabsorção de sódio, né? Sim, então, a gente vai ter mais vasoconstrição e a gente vai ter retenção de sódio e fluido, né? Essa retenção, porque a leitura lá no sistema renal é que não está chegando volume suficiente. O que a gente faz para corrigir? Seguro mais volume, né? E aí a gente já começa a ver que essa ativação toda, aquilo que eu falei, é uma ativação muito boa que acaba sendo ruim. Por quê? Porque toda essa ativação inotrópica e cronotrópica, ela vai causar uma série de problemas para o funcionamento, uma série de adaptações, down regulation de receptores, alterações de funcionamento do miócito e retenção de volume, quando na verdade a gente não é um choque hemorrágico, né? A gente não tem perda de volume, a gente tem perda de uma capacidade de fazer esse volume ser ejetado adequadamente. Então a gente vai ter aí uma combinação das duas principais manifestações clínicas da insuficiência cardíaca. A gente tem dois grupos de manifestações principais da insuficiência cardíaca quando vocês vão lá avaliar o paciente. De novo, o que vem na cabeça de vocês em grupos de manifestações? Eu não sei se eu vou conseguir me fazer... Oi? Edema? Isso, então assim, eu acho que eu vou aproveitar o teu, Isa, que é assim, dois grupos de manifestações que eu quero falar são as manifestações de congestão e as manifestações específicas de baixo débito cardíaco, tá? Então eu quero convidar vocês a pensar um pouquinho nesses dois grupos. Pensando para frente, a gente está pensando nas manifestações de baixo débito e pensando para trás, mente, a gente está pensando nas manifestações de congestão, tá?
tá? E são as duas repercussões mais importantes que a gente vai ter da insuficiência cardíaca. Então, entrando um pouquinho agora na clínica e na semiologia, mesmo para quem não teve ainda, mas assim, manifestações de congestão agora. A Isabela falou uma que foi o edema, né? Que outras vêm na cabeça de vocês, ou que outras, tanto de sintomas como de sinais que a gente vai procurar no exame físico? Dispneia paroxística noturna. Dispneia paroxística noturna. A própria ortopneia, né? Urgência jugular. Ortopneia. Ah, Urgência jugular. urgência jugular. Mais alguma? Cansaço. O cansaço. Não é tanto a dispneia, né? Mais do que o cansaço. Até a gente vai ver depois o cansaço muito como uma manifestação de baixo débito, né? Quando a gente consegue diferenciar, às vezes é difícil, né? E o paciente fala que é junto, assim, é um cansaço com dispneia. Mas vocês falaram as mais importantes. Fala, José. Quando acontece retenção de sangue no lado direito, na cava, uma coisa que eu aprendi com a irmã da Milena uma vez foi hepatomegalia, no caso, por causa da retenção de sangue. Sim, hepatomegalia é importante também. Então, assim... A gente também vê nictúria, né, prof? Pode ter também nictúria. E eu acho que, assim, ó, para falar um pouquinho, assim, de novo, né, que eu acho que é sempre importante e uma sugestão para vocês, é uma forma que a gente pensa, vamos daquilo que é mais útil para aquilo que é menos útil, né? Quando a gente está avaliando congestão, falando de sintomas, todo paciente com insuficiência cardíaca vai ter dispneia, limitação da capacidade funcional, mas uma série de outras doenças causa dispneia, doenças pulmonares, né? Uma série de outras doenças causa dispneia, limitação da capacidade funcional. Quando que essa dispneia nos direciona mais para o coração? Quando tem ortopneia e dispneia paroxística noturna, tá? E você sabe qual é a diferença fisiopatológica dessas duas? Ou vocês têm bem clara a apresentação da ortopneia e da DPN? A dispneia paroxística noturna tem a ver com... Por causa da... Quando tu tá deitado, a gravidade vai aumentar os líquidos no pulmão também, não é isso? Vai aumentar o quê? Desculpa, José. Vai aumentar a quantidade de líquido ali nos alvéolos e vai diminuir a capacidade respiratória, né? Das trocas gasosas. Tem bastante disso, tá? Eu acho que só assim a diferença é que a ortopneia ela acontece imediatamente, né? Em geral, nos primeiros 30 segundos, assim, quando o paciente deita, e ela já reflete um líquido que já está ali dentro dos pulmões, né? E uma alteração de pressão que já existe ali. A dispneia paroxística noturna, às vezes não. O paciente deita, dorme e leva, em média, umas 2 horas para ele acordar sufocado. Por quê? Porque para acontecer isso, está tendo toda uma reabsorção, né? Principalmente ali pela gravidade dos membros inferiores, do extravascular para o intravascular, para o alvéolo. Então, tem todo esse movimento de fluido que leva um tempinho também para desfazer. Então, por isso que a ortopneia senta, melhora. A dispneia paroxística noturna senta, caminha, liga o ventilador, vai na janela, né? Demora uns momentos, às vezes até o paciente nem volta a dormir, porque demora para melhorar, tá? Mas então, de manifestações clínicas, são as que mais chamam. Fala, Milena. Prof, e a gente pode considerar que a ortopneia seria num quadro mais avançado, então, por ser tão... Em geral, sim. Em geral, na verdade, o paciente que tem ortopneia e DPN, ele tá pela classe 3, 4, assim, tá pior de sintomas, sabe? Mas a ortopneia é uma coisa mais intensa em geral e mais imediata, e é quem tá mais congesto, que não consegue deitar realmente por causa daquela falta de ar, tá? E tem a bendopneia. Vocês já ouviram falar na bendopneia? Não. A bendopneia foi descrita em 2014 ou 15, que é de bending, né? Quando a pessoa vai se agachar para amarrar o sapato, para se vestir, e tem a falta de ar também por congestão. E ela foi descrita até num artigo bem bonito, com 100 pacientes, em que eles provocaram ou não a bendopneia, e aqueles que tinham bendopneia estavam mais congestos,
por avaliação invasiva até, então é outra dispneia. Fala, Marcelo. O professor, tem uma pergunta em relação à dispneia paroxística noturna. Acontece do paciente morrer sufocado ou o reflexo em 100%, ou pelo menos virtualmente 100% dos pacientes faz eles acordarem? Pois é, tu sabe que essa tua pergunta é interessante. Em geral, o reflexo faz acordar e a pessoa acorda, assim, se sentindo sufocada, mas não ao ponto de estar tão hipoxêmica, né? Não ao ponto de ter um evento desses. É como a gente tem outras situações de apneia do sono, que se faz hipoxemia transitória, né? E o paciente acorda. Se acredita que talvez alguma fração pequena dos pacientes com insuficiência cardíaca que tem morte súbita, se acredita que a causa principal é arrítmica, viu? Mas, eventualmente, alguns desses pacientes podem ter algum desses mecanismos, tipo DPN, assim, mais exacerbada, que tenha junto alguma deficiência em algum mecanismo de defesa ou por uso de medicação, até, né, para dormir, alguma coisa que tire deles esse reflexo. A gente não tem isso quantificado, tá? Não tem essa resposta, tem uma suspeita de que possa contribuir com uma parte pequena, provavelmente, mas as reações dos pacientes são bem diversas também. Alguns se assustam muito, né, com essa DPN, alguns não dão muita bola, assim. Então, a sensação, ela varia também, né? Então, é possível que alguma fração aconteça isso que tu tá falando. E a gente tem algum tipo de estudo que, enfim, faz o tracking de quanto tempo eles ficam sem fazer troca até dar o gatilho para isso? Porque na apneia a gente sabe, né, um pouco mais sobre isso. Aí eu me questiono por que muitos pacientes com apneia não têm esse reflexo também, já que eles vão para um período de hipoxemia, e por que na DPN isso acontece? A gente sabe algo sobre isso? Não, acho que o tempo e o gatilho a gente não tem para isso. A gente tem esse tempo médio em que ela leva para acontecer, o tempo em que ela leva para melhorar. Exatamente esse comportamento da hipoxemia até conseguir, a gente não tem. Eu não sei, pelo menos, tá? Até a gente pode olhar um pouco mais, assim, mas eu não conheço essa descrição, assim, mais pormenorizada. Até porque é difícil, a gente nunca sabe quando o paciente vai ter, né? Não é que nem a apneia do sono, que é uma coisa que acontece sempre, e a gente monitoriza aquele sono. A DPN, em geral, é uma coisa bem eventual, assim, e às vezes é um pouquinho difícil fazer esse tracking, assim, do paciente, teria que ser em ambiente hospitalar mesmo, que é quando a gente trata e eles não têm mais, né? Então, assim, é um pouco difícil, às vezes, de rastrear, tá? Tá, obrigado. Nada. Mas são, então, de sintomas, assim, são sintomas que mais chamam atenção de congestão mesmo, embora outros, plenitude gástrica, às vezes, dor em hipocôndrio direito por hepatomegalia, Josué, né? Então, assim, tem coisas que podem vir junto com a insuficiência cardíaca e, às vezes, acabam fazendo o diagnóstico. A gente já teve um paciente aqui no hospital que veio com uma insuficiência cardíaca bem descompensada, ele tinha ido em outro hospital por dor abdominal. Essa era a principal queixa dele. Ele foi no outro hospital, foi examinado, fizeram uma colicistectomia nele, e ele teve alta e continuou com queixas, e chegou aqui bastante congesto. Eu acho que talvez ele não tivesse tão congesto quando chegou lá, né? A gente não tem essa resposta, mas a gente tirou 28 quilos de líquido dele de congestão, e aí a dor desapareceu, né? Junto com os sintomas da insuficiência cardíaca. Então, eventualmente, alguém pode ter focado muito na dor abdominal e no fígado, que não estava normal, e acabou não avaliando o contexto todo do paciente, né? Então, é bem importante a gente ter em mente também essas outras manifestações. Mas de sintomas são os mais típicos. De achados clínicos, eu gostei porque vocês falaram também, tá? E o principal para nós no exame físico é aqui. É a gente conseguir ver a turgência venosa jugular e o refluxo hepatojugular. Quem aqui já tentou fazer isso ou achar no exame físico? Professora, a gente nunca fez no exame físico. Eu já fiz na tela do computador, prof. Tá. Eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Nós vamos combinar isso, nós vamos fazer. Esse é um exame físico que eu faço virtual, às vezes, até com meus pacientes, né? Se a gente consegue que a pessoa fique mais ou menos deitada assim,
a gente consegue visualizar. Eu não vou fazer agora a gente não está preparado para isso, tá? Mas se a gente consegue na posição adequada, a gente consegue visualizar. E tem até um macetezinho, assim, para a gente dar uma pressionadinha aqui e a gente vê a jugular subir. E aí, quando a gente solta, a gente vê ela murchar. Se ela não murchar, ou se ela estiver bem aparente, é a turgência jugular e a gente mede daí. Certamente vocês já viram no livro de sêmio, né? A gente mede a altura da coluna para saber qual é a pressão venosa central. E o refluxo jugular, que a gente coloca uma pressão suficiente para ver a coluna subir e a gente fica esperando alguns segundos. Se descer, com a gente pressionando ainda, não tem refluxo hepatojugular. Tem que ser persistente por uns 3 a 5 segundos, esse aumento da coluna. Então, esses são os achados mais específicos de congestão. A gente sempre fala naqueles mais exuberantes, né? Às vezes o edema, os próprios crepitantes pulmonares. Mas esses também têm várias outras causas, né? Então, assim, eles entram junto na composição do diagnóstico, mas a gente sempre tenta compor a hepatomegalia, né? Mas tem outras causas também. Então, a gente sempre tenta juntar tudo isso. Por isso que lá na definição, no começo, eu chamo a atenção de vocês que insuficiência cardíaca é uma síndrome. Então, a gente faz o diagnóstico como? Juntando sinais e sintomas mais específicos da doença de preferência, tá? Então, dispneia nem sempre faz o diagnóstico, mas se tem ortopneia, DPN, se tem turgência, se tem um ictus desviado, se tem B3, fiz o diagnóstico, não preciso de mais nada para fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico é clínico, tá? Hoje em dia, a gente está refinando, assim, principalmente em alguns casos de CFEP, que a gente vai conversar agora. O diagnóstico, a gente precisa, muitas vezes, de algum biomarcador ou de algum exame como um ecocardiograma, né? A gente compõe junto, principalmente quando o diagnóstico não é óbvio. Quando ele é óbvio, ninguém tira da gente, né? E ele é um diagnóstico que muitas vezes a gente faz numa avaliação e no exame físico adequados, tá? Mas antes, só da gente ir adiante, eu falei um pouco, então, das manifestações de congestão. E agora, então, aquele outro grupo de manifestações, sintomas e sinais de baixo débito. O que vem na cabeça de vocês? Milena já trouxe lá no início o cansaço, né? Mas outras manifestações que a gente tem de baixo débito que vem na cabeça de vocês? Síncope? Síncope, Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Gabriel, a gente... Síncope dificilmente é uma manifestação de baixo débito na IC em geral, tá? Costuma ser uma manifestação de baixo débito em algumas síndromes que a gente tem de débito fixo, onde o principal problema é a obstrução do coração. Às vezes na estenose aórtica, em miohipertrófica. Na IC, não costuma ser o mais comum como manifestação de baixo débito, mas pode ser lá mais avançado, tá? Tem algumas outras manifestações que são mais comuns do baixo débito, e tanto, de novo, de sintomas como do exame físico. Eu imagino que até a respiração deve ficar alterada, né? Prof, no exame físico a gente vai ver o pulso, né, da pessoa vai estar mais fraquinho também, não? Vai estar mais fraquinho. Isso é uma manifestação e a gente objetiva um pouco isso, Marcelo, de algumas formas, tá? Então, essa teu gancho é muito importante. A gente vê o pulso, a gente vê a pressão arterial e não só a pressão baixa, mas a pressão de pulso diminuída. Aquela diferença entre a sistólica e a diastólica, né? Vulgarmente, assim, quando elas se juntam é ruim. Mas é realmente, assim, a diferença, né, a pressão parcial de pulso pequena, pode ser uma manifestação de baixo débito, junto com aquele pulsos alternos e um pulso de menor amplitude. E a gente vê muito a perfusão pelas extremidades. E isso é um exame físico que vocês podem fazer em vocês bem fácil, né? Aperta bem a pontinha do dedo ali, vai ficar bem branquinha, e quando a gente solta, ela tem que ficar rosa de novo em até 2 segundos. Tá? Se não tá, vocês façam de novo, façam direitinho que vai dar certo.
Se passar de 3 segundos, vocês me procurem, tá? Mas, então, assim, em 2 segundos até 3, tem que ficar rosadinho de novo. Então, tem coisas bem práticas que a gente olha, assim, a extremidade está quente, está fria. Então, assim, tem extremidade fria. Ter esse tempo de enchimento capilar prolongado. Ter essa pressão de pulso mais reduzida. Ter algumas outras coisas que vocês não falaram, talvez não saibam ainda, mas, assim, redução de volume urinário. Às vezes, confusão mental, tá? Tudo isso vem antes até da síncope, né, Gabriel? Mas, assim, tudo isso a gente já pega, assim, como manifestação de baixo débito, às vezes numa fase menos avançada. E o sintoma primordial para isso é o cansaço, a fadiga, né? Os pacientes se queixam mesmo, assim. A gente teve uma vez uma paciente que vocês foram entrevistar, e era uma paciente que tinha internado para transplante cardíaco, de 34 anos, tá? E vocês, né, fizeram a entrevista e vieram me contar a história. E a gente, que a paciente tem de sintomas e tal. E vocês me disseram, não, a paciente não tem sintoma, ela é classe funcional 1, assim, ela tá super bem. Estranho, né? Uma paciente que veio para transplante cardíaco, assim, não tá fechando muito, vamos lá conversar. E aí a gente foi lá conversar, tu tem falta de ar? Não, não tenho falta de ar. Tem cansaço? Não, eu não sinto até cansaço. Tá, mas como é que é? Tu tem uma filha de 3 anos, como é que é quando tu tem que pegar ela, quando tem que correr? Eu não pego, né? Eu não corro, minha mãe que cuida dela. E quando tu tem que subir uma escada, quando tem que ir no mercado? Eu não vou. Agora quem faz o mercado é meu marido. Quando tu tem que varrer a casa? Não varro mais. Quando tu tem que tomar banho, tu cansa? Não, porque... mas como é que é o teu banho? Eu botei um banquinho, eu tomo banho sentada, né? Cortei o cabelo curtinho porque eu não conseguia escovar. Porque eu cansava muito para escovar o cabelo. Então, a gente saiu de uma não sinto nada para uma classe funcional 3/4 ali, assim, uma pessoa bastante limitada, e às vezes é só a gente conhecendo a medicina e a gente sabendo ser detetive, assim, né, na informação clínica que a gente consegue caracterizar. Então, essas manifestações de baixo débito têm uma certa sutileza, às vezes, mas vão muito nessa linha do cansaço e da fadiga, tá? E dos achados clínicos, né? Aquela pele mais fria, extremidades, o enchimento capilar, como eu falei, esses outros achados. Então, são os 2 grandes grupos de manifestações clínicas que a gente tem que procurar. Vocês vão ver na clínica, quando a gente avalia esses pacientes, até a gente bota eles em quadrantes. Vocês já ouviram falar dos quadrantes hemodinâmicos? Não precisa ter ouvido, tá? Isso pode ser novidade aqui. Mas a gente classifica todos os pacientes que vêm em insuficiência cardíaca nos quadrantes hemodinâmicos. Assim, A, B, C e X. Estão vendo, né? Então, aqui a gente pergunta se tem congestão ou não tem congestão. E aqui a gente pergunta se tem baixo débito ou não tem baixo débito. Então, o paciente que vem, a gente não acha nada para congestão, não acha nada para baixo débito, ele está no quadrante A. O que está acontecendo com ele? Ele está normal? Ele está bem, né? Thumbs up, né? É assim que a gente quer todos os pacientes. A maioria dos pacientes que vem nos procurar está no quadrante B. Tem congestão e não tem achados de baixo débito, assim, no exame físico. Então, a maioria, 3/4 mais ou menos, estão no quadrante B. Tá? Uma parte um pouquinho menor está no quadrante C, e são os pacientes mais graves. São aqueles que têm congestão e têm baixo débito. E uma parte deles, menor ainda, tem baixo débito, mas a gente não acha congestão. Esse paciente é um pouquinho mais uma incógnita, assim, para nós. Às vezes a gente até tem que dar volume para ver se não secou demais, a gente tem que confirmar as coisas, então é um pouquinho mais difícil, a gente não vai entrar muito nesse, tá? Mas eu vou só fazer essa entrada agora aqui no tratamento, tá? Porque como eu falei para vocês, nessa aula a gente vai e vem o tempo todo e é justamente para integrar tudo. Mas vocês vão ver como cardiologia, tratamento é fisiopatologia, exame físico, é essa junção que a gente faz. Intuitivamente, alguém que está no quadrante B, o que a gente precisa fazer com esse paciente? Que remédio vocês querem dar para ele? Diurético? Diurético. Então, é um paciente para ganhar diurético.
E no C? É o transplante, né, prof? O C é um paciente mais grave, sabe? Às vezes é o paciente que vai para transplante, mas às vezes a gente tem o que fazer com ele. Só que só dar diurético, às vezes eu vou piorar ele, né? Então, muitas vezes eu tenho que... Oi? Digitálico? Digitálico, tu falou? É. Então, às vezes eu tenho que dar para ele um inotrópico, que a gente chama, né? Uma medicação para ajudar a melhorar essa contratilidade. Ou, às vezes, eu tenho que dar um vasodilatador, pasmem, mas aí um vasodilatador endovenoso que eu consigo titular, assim, milímetro a milímetro da pressão. Então, é um paciente que eu tenho que ter muito mais cuidado para tirar ele do baixo débito, seja aqui para o B ou seja lá para o A, tá? Para ver o que sobra. Se eu não conseguir tirar ele daqui, Marcelo, aí sim, aí o transplante é uma opção para ele, tá? Então, vocês vejam que essa aqui é uma caracterização à beira-leito que a gente faz e que ajuda a guiar bastante terapia. Quando eu conseguir trazer ele para o A, eu estou muito feliz, e aí o meu foco é outro. O meu foco é um que é muito importante na insuficiência cardíaca, que é diminuir a progressão da doença. Porque esses pacientes, eles morrem, muitas vezes, por morte súbita, por alguma complicação, mesmo sem ter progressão de sintomas. Então, a gente quer atuar em todos eles em progressão de doença, em evitar a progressão da doença. E o que a gente pode fazer para evitar a progressão da doença nesses pacientes? Qual foi a pergunta, senhora? Me perdi um pouco. O que a gente pode fazer para evitar a progressão da doença, para diminuir mortalidade na insuficiência cardíaca? Eu imagino que primeiro tem que detectar a causa inicial, não sei se... Isso é um pensamento muito correto, Josué. Quando tem uma causa removível, a gente foca na causa. Infelizmente, na maioria das vezes, quando chegou na insuficiência cardíaca, isso não é reversível, né? E aí a gente pensa no próprio processo, aí a dica para vocês, que está levando à progressão da doença. E aí o que a gente pode fazer para cortar essa progressão? É manejar os fatores de risco, né, que induzem essa progressão, sei lá, se ele é hipertenso ou se ele tem outros fatores mais crônicos, você tem que tratar eles também, senão a doença vai progredir indefinidamente. Sim, Marcelo, isso não é bem o que eu estava querendo ouvir, mas isso é importante, especialmente na ICFEP, que a gente já vai falar, tá? Mas eu estou falando um pouquinho mais agora nesse remodelamento aqui que já está acontecendo. O que vocês acham que a gente pode fazer para cortar e para voltar esse remodelamento? Mudar hábitos de vida? Isso está dentro lá dos fatores do Marcelo, Isa. Vocês estão numa parte correta, mas não é bem o que a gente vai fazer para interromper esse ciclo aqui. Mas a intervenção farmacológica, prof? Intervenção farmacológica para quê? Para que por meio do fármaco, o coração ou o corpo como um todo não tenha que ativar esses mecanismos de regulação, de remodelamento. Aí o próprio fármaco vai acabar dando conta da necessidade de eficiência no processo de contração, enfim, o próprio fármaco vai ajudar isso. Tu quase chegou lá, Marcelo, tá? Tu chegou muito perto e é esse o raciocínio, assim. A gente já tá um pouquinho mais na frente, talvez até. O que a gente faz? A gente bloqueia esses sistemas que estão ativados, tá? Então, essa ativação que aconteceu e que foi importante, mas agora está prejudicial, a gente bloqueia. Então, quais são as 3 medicações mais importantes que a gente tem que diminuem mortalidade na insuficiência cardíaca? São justamente as que bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o inibidor da ECA ou BRA. Depois a espironolactona, que bloqueia lá no fim, que vocês já falaram, né, na aldosterona. E o beta-bloqueador, que bloqueia essa ativação simpática, tá? Então, é isso aí, Marcelo, é por meio farmacológico, a gente vai bloquear essa ativação sustentada que está sendo prejudicial. E isso foi uma mudança de paradigma, assim, muito importante, que aconteceu quando eu era estudante. Quando eu era estudante de medicina, não era proibido dar beta-bloqueador do paciente com insuficiência cardíaca. Aí, enquanto eu estava na faculdade, saíram os primeiros estudos mostrando que beta-bloqueador podia melhorar esses pacientes. E a gente ainda não entendia bem
e depois a gente foi começar a entender que todos aqueles efeitos adversos da ativação simpática, quando eram bloqueados, faziam reverter esse remodelamento e o coração podia se recuperar e não desenvolver as complicações que apareceriam depois. Então, hoje, a base do tratamento da insuficiência cardíaca é, primeiro, tirar a congestão se tiver congesto, tirar o sintoma, né, a coisa mais aguda, mas, ao mesmo tempo, e depois, como mais importante, quando a gente tira a congestão, atuar nos mecanismos que estão fazendo propagar a insuficiência cardíaca, bloquear esses sistemas. Então, todo paciente hoje com insuficiência cardíaca, ele tem que estar com bloqueio desses sistemas para a gente dizer que ele está bem tratado, né? E muitas vezes, com esse tratamento, a gente consegue, sim, reverter e, às vezes, até normalizar a função, diminuir o coração. É muito bonito quando a gente consegue fazer isso, assim, e muitas vezes a gente consegue recuperar essa função e melhorar com o bloqueio desses sistemas, tá? Só vou chamar a atenção de um detalhe, que esse bloqueio de sistema simpático com beta-bloqueador, a gente não faz no paciente que está agudamente descompensado, assim, porque aí pode baixar muito o débito e ele está precisando naquele momento. Então, primeiro a gente dá o diurético, a gente compensa, depois, bem devagar, é que a gente começa a fazer esse bloqueio, tá? Só para vocês saberem, vocês vão ver lá na clínica. Mas, assim, é bem devagar esse caminho, tem toda uma forma de fazer, né? Mas só para vocês saberem, assim, conceitualmente, isso é importante. E eu falei... Oi? Mas quando tu compensa o paciente, utilizando, por exemplo, um digitálico para aumentar o débito e um diurético para diminuir o edema, naturalmente tu não tem já uma diminuição do tônus simpático no coração? É que tem alguma coisa assim, ó, Marcelo. O diurético, sim, a gente tira e a gente tira um pouco dessa ativação, mas não diminui a ativação toda compensatória do fato do coração estar com a função reduzida. O inotrópico, eu não estou falando de digitálico aqui. Digitálico a gente só tem um oral, que é a digoxina, que melhora um pouquinho o sintoma, mas não muda a progressão de doença. Todos os outros inotrópicos aumentam mortalidade, pioram, porque a gente tem um cartoon até que foi feito uma vez para a professora Nadine em relação a isso, que é o quê? Que é um cavalinho cansado lá na carroça e alguém chicoteando, assim, esse alguém é o inotrópico, né? Então, assim, é um coraçãozinho cansado que o inotrópico está lá e diz, trabalha mais um pouco, e ele já está sobrecarregado. Então, o inotrópico é necessário transitoriamente nesses períodos para tirar daquele baixo débito mais agudo, mas ele faz mal, ele dá mais arritmia. Então, a forma da gente tirar mesmo é com essa transição para os vasodilatadores e para o bloqueio neuromoral. É só isso que vai conseguir tirar realmente essa ativação e esse prejuízo que tem para o coração. Então, o inotrópico, a gente diz, é um mal necessário, às vezes, para salvar a vida, né, para tirar o baixo débito. E nem existe inotrópico oral outro, assim, né, a não ser o digitálico. Então, a gente nem tem essa... Tem estudos, mas não tem ainda essa opção, assim, que melhore os pacientes, tá? Por isso que, realmente, a ideia é sempre muito mais desafogar, tirar essa sobrecarga do coração, tirando o volume, tirando a congestão, tirando a ativação desses sistemas, tirando a vasoconstrição, que acaba sendo muito prejudicial, e organizando tudo isso, a gente consegue fazer o quê? Facilitar o trabalho do coração. Tirou toda a carga daquela carroça e deu comida, né? Tratou bem, e o cavalo se recuperou e a gente vai adiante, né? Então, essa figura tem, assim, muito importante, tá? E, conceitualmente, é algo muito importante na ciência cardíaca. E um último conceito que eu queria trabalhar com vocês é a classificação na ciência cardíaca. Hoje é muito importante. Eu falei lá no início, assim, né? É a incapacidade do coração de manter um débito, mas não confundam isso com fração de ejeção reduzida. Metade dos casos de insuficiência cardíaca tem fração de ejeção reduzida, metade ela é preservada, e o problema é na diástole, tá? Então, hoje a gente tem essa classificação ICFER, fração de ejeção reduzida, e CFEP, fração de ejeção preservada. E as duas podem levar a quadros clinicamente muito parecidos de insuficiência cardíaca. A gente não vai falar muito detalhes, porque a gente não tem tempo, né, dessa classificação, tá? Eu costumava fazer 2 casos clínicos nessa aula, mas a gente
mas a gente está com pouco tempo. Eu vou contar para vocês só um paciente, tá? Em 2 minutos, e aí a gente faz. Então, esse aqui, ó, é um homem de 61 anos que ele veio consultar por falta de ar, tá? Ele faz 6 meses que ele está sentindo falta de ar para subir lombas, e faz 1 mês que mesmo para tomar banho, caminhar no plano, ele começou a sentir, e ele começou a sentir dificuldade para dormir, tá dormindo com 3 travesseiros, tá? Essa é a queixa dele. Não vou abrir muito, porque a gente, né, não vai. Vocês examinam ele, vocês podem ver que ele está em bom estado geral, está eupneico. A pressão deu 104/80, a frequência 108, tá? Ele tem murmúrio abolido na base direita e alguns crepitantes em terço inferior dos pulmões. O ictus é desviado lateralmente, tem 3 polpas. Ele tem 3 tempos, tem uma B3 e um sopro sistólico de 2 cruzes e uma turgência jugular que estima uma PVC em 12, mais ou menos. Tem edema 2 cruzes de membros inferiores. E aí, esse é para ser um caso mais simples até, né? Mas eu quero que vocês me deem o diagnóstico desse paciente. E uma coisa que a gente não conversou muito, e é por isso que eu quero só fazer o fechamento, se vocês acham que esse paciente tem ICFER ou ICFEP. É só eu que não lembro a diferença? É fração de ejeção reduzida, preservada ou reduzida. Isso. Alguma pista... Bom, todo mundo aceita que ele tem insuficiência cardíaca, né? Eu Tá, acho que ele tem... Eu acho que ele tem a fração de ejeção reduzida por causa do ictus, que já tá maior ali. Então, eu imagino que ele já tem o coração hipertrofiado, já deve estar com... Ele já deve estar com a fração reduzida. Eu imagino. Tá. Não sei se deve... José, eu não vou esperar mais, porque eu não quero passar muito do tempo com vocês. Mas é por aí mesmo, tá? O remodelamento tem aqueles achados de congestão que eu falei, os achados de baixo débito, e aqui é para reforçar, tem os achados no próprio sistema cardiovascular. Então, quando a gente faz, só corrigir um termo que tu falou, hipertrofiado. Hipertrofia sempre tem, na ICFER e na ICFEP. O que muda é... Pode passar um pouquinho, tá bom? O que muda é a hipertrofia. Na ICFER é uma hipertrofia mais excêntrica, o coração dilata. E não muda muito a espessura, até diminui, ele afila a parede. Na ICFEP é uma hipertrofia concêntrica, o coração não aumenta de tamanho, a espessura que aumenta. Então, na ICFER, com o coração dilatado, o ictus desvia e a gente vê ouve mais a B3, que é o reflexo desse coração dilatado, aquela entrada rápida de sangue no coração dilatado na diástole. Na ICFEP, é a hipertrofia concêntrica, o ictus não desvia, às vezes é mais hiperdinâmico, e a gente às vezes ouve B4, que aí sim é no finalzinho da diástole, logo antes da B1, quando na contração atrial, quando termina de querer entrar aquele sangue no coração que é pouco complacente, né? E aí, então, a gente tem uma diferença no próprio exame do sistema cardiovascular, que é bem legal da gente achar e da gente se dedicar quando tem um paciente com IC, assim, para tentar reconhecer, tá? E que vocês vão aprender a identificar. Então, assim, depois esse paciente tem uma frequência um pouquinho alta, ele está taquicárdico, porque ele está tentando compensar esse débito, né? Ele era hipertenso, eu nem falei, mas agora ele está com a pressão mais baixinha, porque ele já está em insuficiência cardíaca, então às vezes é uma coisa que a gente fica sem saber. E a gente, fazendo esse diagnóstico, a gente vai pensar pela história, pelo exame físico, as principais causas, vai tentar identificar a causa, mas já vai poder tratá-lo, né? Então, por exemplo, hoje mesmo eu já poderia começar um diurético para ele, e provavelmente eu já poderia começar, não ainda o beta-bloqueador, mas pelo menos um inibidor da ECA, pelo menos alguma medicação para começar esse bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, para, na próxima vez, eu ir agregando e tentar fazer o bloqueio completo dele, tirar a congestão, e ele vai ficar muito feliz e contente, agradecido com vocês, porque a gente consegue melhorar muito esses pacientes.
o que me fez fazer cardiologia foi uma paciente que eu acompanhei quando eu fazia um ambulatório de insuficiência cardíaca, que na época nem existia, mas eu comecei a acompanhar, e tinha uma paciente que ela não chegava, ela não conseguia entrar, assim, da entrada ali do Clínicas até o ambulatório, ela parava umas 5 vezes, assim, para descansar, porque ela tinha cansaço, falta de ar. Depois de 1 ano que eu atendi ela de novo, que eu estava acompanhando ela, eu perguntei como é que tinha sido vir, e ela disse, nossa, não parei nenhuma vez, né? E eu disse, desde a entrada do hospital até aqui, e ela me olhou e disse, não, doutora, desde a rodoviária. E, assim, mudou completamente, né? E a gente realmente vê isso acontecer com muito paciente, assim, isso é muito, muito legal. Isso eu estava no 4º ano da faculdade, e essas coisas marcam a gente, né? E então, mas eu acho que é mais ou menos isso, pessoal. Acho que deu para a gente conversar bastante coisa. Sentir vocês participando, assim, e lembrando, né, um pouco desses conceitos. Eu acho que isso é bem legal. Acho que a parte de aplicar realmente vai ter que ser trabalhada, né? E eu queria só finalizar dizendo que ontem eu fiquei bastante... sei bem qual é a palavra que eu vou dizer, assim, mas tocada, talvez, assim, por aquela reunião que a gente teve com vocês. E eu fiquei com uma vontade, assim, que eu, né, realmente da gente se aproximar um pouco para a gente conversar um pouco mais essas questões e para vocês verem a luz, assim... volto a dizer, a gente não está no Titanic, né? Mas William Osler, que era um grande médico e que escreveu muito da base da semiologia, ele falava, né, que a gente estudar medicina sem estudar, sem ter o conhecimento dos livros, é que nem tu ficar num mar à deriva sem saber para onde ir. Estudar medicina sem o paciente é que nem tu saber tudo sobre navegação, sobre embarcações e nunca ter entrado no mar. Né? Então, nenhum dos modelos é bom e é satisfatório, e eu acho que vocês estão mais nessa sensação realmente de vocês já sabem bastante coisa, mas não molharam o pé ainda, né? Não conseguiram entrar no mar, assim, entrar dentro do barco, assim, e eu acho que essa é muito a sensação, que é uma sensação que deixa de existir normalmente na sêmio, né? Então, essa expectativa foi quebrada. Mas, enfim, tem como reconstruir, vocês vão ter uma boa formação, eu acho que vocês têm que enxergar isso um pouco mais para conseguir melhorar a tal da esperança aí, né? Mas eu acho que, assim, acho que a gente tem como construir isso, tá? E eu não tenho nenhuma dúvida que vocês vão ter uma boa formação e que a gente vai recuperar muito do que vocês estão perdendo. Não queria terminar sem colocar essas palavras, porque realmente... fiquei pensando bastante ontem de noite, assim, hoje de manhã também, e eu queria que a gente combinasse de se encontrar de novo na semana que vem, para já trazer algumas coisas para vocês e para a gente, enfim, dar sequência, né, nessa construção, assim, eu acho que vocês querem muito, a gente também, e a gente tem que aproximar isso e fazer acontecer. Tá? Até podia nos dar uma aula dessa semanal, né, professora? E eu acho que ia dar um up em todo mundo, assim. Vocês gostaram? Eu adoro essa aula, tá? Eu adoro essa aula. Mas a gente pode montar outra, assim, eu posso trazer mais paciente também, assim, mais... o caso foi uma coisa bem ilustrativa aqui, né? Mas a gente tem mais alguns que explicam tão bem, assim, que a gente consegue construir tão bem esse raciocínio, que para mim, de novo, né, eu sempre digo, é muito da ideia da integradora, né? Então, a gente pode vamos fazer uma próxima reunião aí para a gente... Fisiocardio, a gente precisa reforçar conceitos básicos, precisam chegar melhor na clínica, viu? E a gente tem como montar uma agenda, assim, bem legal, tá? Mas vamos tentar, de repente, sexta que vem, a gente pode conversar, sexta da semana que vem, se vocês quiserem, a gente pode marcar da gente parar um pouquinho para conversar, montar uma agenda nossa, assim, né? Eu ainda não vou ser vice-diretora, porque a posse é só em maio, mas pelo menos tendo passado a eleição, eu eu conversando com a Lúcia ali, eu me sinto mais, assim, né, com o caminho aberto aí, da gente estar interferindo um pouco mais diretamente, assim, então,
Então, acho que vai dar para a gente construir isso, e o semestre de vocês, eu já disse para a Lúcia que é meu, né? Daí a gente abraça e a gente toca isso junto. Que bom, prof. Muito bom te ouvir dizer isso. Nós vamos sim. Nós vamos mudar. Vai ter uma reunião que vai ser bem melhor do que aquela de ontem, quando a gente chegar num caminho, andar um pouquinho mais aí no caminho e a gente tiver as coisas mais construídas. Prof, eu fiquei com uma dúvida sobre insuficiência cardíaca, no caso, não sobre a outra parte, mas por que se sabe por que tem essa diferença de remodelação que alguns pacientes têm esse queda do débito e outros não? Vou terminar, então, falando um pouquinho das duas, tá? Que é um assunto bem interessante, Milena, que é assim, a gente tem um caminho bem conhecido, talvez, que seja o da ICFER, que é muito mais relacionado com o insulto do coração, por exemplo, quando morre uma parte do miocárdio, né? Quando tem alguma falência, uma miocardite, o coração, ele, para aumentar o volume sistólico, se ele não está conseguindo ejetar muito bem, ele naturalmente, aumentando de tamanho, ele vai aumentar o volume sistólico. Então, acaba sendo, dentro daquelas compensações lógicas, né, do sistema cardiovascular, a dilatação, esse remodelamento mais excêntrico, ele faz todo sentido. Se o coração não está conseguindo ejetar com tanta força, se eu aumentar um pouco mais o volume, eu vou estar, né, mesmo com a fração de injeção mais baixa, eu vou estar conseguindo ejetar. Então, a gente tem um caminho mais lógico aí de como é que acontece essa hipertrofia mais excêntrica e o quanto isso acaba sendo um mecanismo compensador, tá? A ICFEP, na maioria das vezes, o papel dos fatores de risco, o papel do sistema arterial, o papel do resto é muito mais importante do que o papel do músculo cardíaco. Então, em geral, o outro caso aqui da ICFEP, que era uma senhora de 76 anos, diabética, hipertensa, que fez fibrilação atrial, que é o protótipo da ICFEP, assim, em geral obesa, né? E aí tem muitos fatores, assim, que em conjunto afetam o sistema arterial, aquele acoplamento ventrículo-arterial, vão enrijecendo o coração por um processo meio de envelhecimento junto, às vezes com cardiopatia isquêmica. E aí o coração, ele é uma parte daquilo tudo, mas ele não é uma parte sozinha. Tanto que na ICFEP, o que a gente trata? A gente trata muito mais o resto, é aquilo que o Marcelo e a Isa falaram, a gente trata muito mais os fatores de risco, trata muito mais as outras coisas, porque a gente não tem muito para fazer pelo coração primariamente. Então, a gente ajusta todo o resto e trata a congestão, com isso a gente melhora esse ICFEP. E na ICFER, não. A gente foca muito no coração, com isso a gente melhora esse ICFER. Então, o caminho que o coração vai seguir depende muito do estímulo do que causou. Por exemplo, uma estenose aórtica vai causar uma sobrecarga de pressão. Primeira resposta, hipertrofia. Aumenta a parede do ventrículo, porque eu preciso gerar mais pressão. Num primeiro momento, essa hipertrofia compensatória aumenta essas pressões que são geradas dentro do ventrículo e consegue dar conta do débito. E a partir de um determinado momento, esses mecanismos eles estão muito ativados e persistentemente ativados e começa a esgotar o sistema e começa a ter essa transformação num remodelamento mais excêntrico e cai a fração de injeção. Então, às vezes, é parte do espectro, que o espectro mais final e mais avançado é ter a disfunção sistólica e a dilatação. Às vezes, depende do estímulo e da doença base, tá? Para determinar para um fenótipo ou outro. Ô, prof, e como é que a insuficiência cardíaca com essa hipertrofia concêntrica é diferente daquela... Em física a gente aprende, concêntrica pode ser fisiológica, pode ser em atletas e tal, e, tipo, tem uma diferença também entre as duas? Tem uma diferença bem grande, até a gente estuda isso aqui no laboratório também. A hipertrofia fisiológica é aquela que vem... a gente acredita que um pouco é pela intensidade, um pouco é pela característica intermitente dela, tá? Mas o que acontece? Ela gera uma hipertrofia que um dos aspectos muito importantes é que essa hipertrofia ela vem combinada com neovascularização.
Então, os estímulos fisiológicos, que é lá o fator de hipóxia tecidual, o VEGF, eles vão desenvolver ao mesmo tempo a hipertrofia do miocárdio e a neovascularização, e essa relação entre músculo cardíaco e vascularização, ela é mantida, ela é equilibrada. Na hipertrofia patológica, em geral, a gente tem um desequilíbrio, e a gente tem esse desequilíbrio, favorece muito a hipertrofia muscular, e a gente não acompanha esse aumento de vascularização. Então, esse é um dos aspectos que diferencia, né? Claro que além dela ser reversível, além, né, tem uma série de outros fatores, assim, mas muito vai para essa linha do estímulo, da intensidade, da intermitência e do que acompanha a hipertrofia, muito na linha da neovascularização, dessa formação de neovasos. Quando perde esse estímulo, quando desequilibra isso, vai muito mais para a patológica. Certo? Certo, muito Tá, obrigada. pessoal, foi um prazer falar de medicina com vocês, então. Falar de uma doença que a gente estuda tanto, assim, que vocês vão ver bastante, porque é uma doença muito comum hoje em dia, com envelhecimento, com adoecimento das pessoas. E vamos nos encontrar, então, na semana que vem. Eu converso com o Guilherme, com o representante, para a gente combinar. E a gente pode fazer uma agenda, tanto de medicina, como das coisas de medicina também, mas eu digo do curso, né? Que a gente vai estar, que eu vou estar, então, começando a me envolver para a gente ajudar a direcionar. Certo? Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Flora. Obrigado, Flora. Tchau. Muito obrigado, prof. Tchau, tchau.